Olá pessoal, aqui é o Mano PC21 e nesse vídeo eu vou contar um pouco de história. Eu vou contar nessa corrente da história da humanidade, né? Contando da ligação histórica, né? É, entre duas pessoas aqui, na verdade, o Salvador da humanidade, Jesus Cristo e Henrique Cristo. Aí vai ser do momento da nossa era até lá na época de Jesus Cristo. Vamos começar aqui, ó. Aqui tem a imagem de Silvio Santos é, entrevistando o Henrique Cristo no programa. Aí o Silvio Santos é, com o presidente Lula. Aí o Lula falando com a rainha Elizabeth, 2006. A rainha Elizabeth, filha de Jorge VI. Aí o Jorge VI, irmão de Eduardo VIII. Aí, ó, rei Eduardo VIII, filho primogênito de Jorge V. O Jorge V, que é o rei Jorge V, filho de Eduardo VII. Rei Eduardo VII, filho mais velho de Vitória, a Rainha Vitória, né, aquela famosa Rainha Vitória, a imagem dela. Aí a Rainha Vitória, vamos ver quem ela liga, neta de Jorge III. Jorge III, vamos ver aqui. Guilherme e Guilherme. Eduardo VII, Jorge III. Entendi. Guilherme, nananã. Aí, ó. Guilherme quarto foi sucedido no Reino Unido por sua sobrinha Vitória. Ah, aqui, ó. A Vitória era a sobrinha do Guilherme IV. Aí, ó. Beleza. Ó, Jorge, então foi sucedido por ser segundo irmão, o príncipe Guilherme. Beleza. Que ascendeu ao trono como rei Guilherme IV. Ah, aqui é o Guilherme IV. Aí o Jorge IV. Aí Jorge III, neto de Jorge I. Sua longa era consolidou a linha hanoveriana ao trono britânico. Jorge III recebeu alcunha, mas depois, para contrastar sua frugalidade caseira com a grandiosidade de seu filho, o sucessor Jorge IV. Então, Jorge IV foi filho de Jorge III, beleza. Jorge II, vamos ver o que Jorge II é. Jorge II é o quê? Filho de Jorge I. Ah, ele é neto de Jorge I, então vamos ver. Ó, filho de Jorge I, neto de Jorge I, Jorge II. Então esse aqui possivelmente é o pai do Jorge II. Jorge III, quer dizer. Esse é o Jorge I, que é o filho de Ernesto Augusto, eleitor de Hanover. Tornou-se rei da Grã-Bretanha. Filho de Ernesto Augusto. Ernesto Augusto, filho do Duque Jorge de Kallenberg. Ernesto Augusto, Duque Jorge de Kallenberg. Vamos ver quem é. Duque Jorge de Kallenberg. Sexto filho de Guilherme. Herdou em 1635 o recém-criado Principado de Kallenberg. Vamos ver quem é Guilherme, que vai aparecer. Guilherme, o Guilherme. O Guilherme, o jovem, filho de Ernesto. Foi Duque de
Brunswick-Lunenburg, príncipe de Lunenburg, de 1559 a 1592. Filho de Ernesto, o Confessor, filho de Henrique I, governou Luneburg de 1520 até 1546. Filho de Henrique I. Vamos ver aqui, Henrique I. Henrique I, filho de Otão V, tornou-se príncipe de Luneburg em 1486. Otão V, filho de Frederico II, governou Luneburg em 1457 até sua morte em 1471. Filho de Frederico II. Frederico II, filho de Bernardo I, o príncipe, Bernardo I. Bernardo I, filho de Magnus II, duque de Brunswick. Bernardo I, Magnus II, filho de Magnus II. Magnus II, sobrinho de Guilherme II, tornou-se duque de Brunswick, Wolfenbüttel, sobrinho de Guilherme II. Guilherme II, irmão de Otão III. O Otão III acho que é o pai dele, né? Deixa eu ver. Ou não. Aqui é sobrinho de Guilherme II. Filho de Magnus I. Ele é filho do Magnus. Sobrinho de Guilherme II. Vamos ver aqui. Não, irmão de Otão III. Foi o Coduque, possuindo a parte sul. Luneburg. Olha a imagem interessante essa. Irmão de Otão III. Otão III, primogênito de Otão II. Reinou conjuntamente com o irmão Guilherme II. Refocou-se em desenvolver Nuneburg, morreu em 1352, sem herdeiros masculinos. Olha, Otão III, primogênito de Otão II. Otão II, filho de João, assumiu em 1277 como príncipe de Nuneburgo. Aí João, filho de Otão, Otão, o filho. Cadê o Guilherme? Filho de Otão, João, filho de Otão. Otão, o filho, ó, filho de Guilherme de Winchester. E neto de Henrique. Guilherme de Winchester. Vamos ver aqui uma coisa. Otão, filho de Guilherme de Winchester, filho de Henrique, o Leão. William foi o quinto e mais novo filho de Henrique o Leão e Matilda, a filha mais velha do rei Henrique II da Inglaterra, Eleonor da Aquitânia. Ele nasceu em Winchester, Inglaterra, durante o exílio de seu pai. Vamos ver aqui. Guilherme de Winchester, filho de Henrique, o Leão. O Henrique o Leão aqui a imagem. Filho de Henrique o Orgulhoso. Henrique o Orgulhoso. Foi pai do imperador Dom IV. Filho de Henrique o Orgulhoso. Henrique o Orgulhoso, filho de Henrique o Negro, herdou a Baviera. Henrique o Negro. Cadê Henrique o Negro? Henrique o Negro, irmão de Welfen V. Tá me lembrando o filme do Shrek primeiro. O Elf V. Irmão de Elf V. Vamos ver o Elf V. Duque da Baviera, marido de Matilde de Canossa. Morreu sem herdeiros, transferindo o ducado ao irmão.
Matilda de Toscana. Em 1089 casou com Matilda de Toscana. Matilda. Ah, cadê? Marido de Matilde de Canossa. Matilde de Canossa, Condessa de Toscana, descendente colateral de Carlos Magno, em 1089. Casou-se com o Duque Ralph V de Baviera. Martins, descendente colateral Carlos Magno. Ralph V. Então, Ralph V. Ralph IV da Baviera, filho do Marquês Albert, foi nomeado Duque da Baviera em 1070. Casa-se com Judite de Flandres, tornando-se pai de Welf V. Sua nomeação como duque. Então esse Welf IV, ele é pai do Welf V. Faz jus ao nome, né? Que é o Welf V. Beleza, vamos continuar a cronologia dos fatos de forma inversa, né? Invertida. Voltando ao passado. O Elf V é pai, o Elf IV é pai do Elf V. E ele casou-se com Judite de Flandres, filho do Marquês Alberto Alves II. Judite de Flandres, filha de Baldino IV de Flandres, enteada de Baldino V. Parece que está grávida. Baldino V, de Flandres, conde de Flandres, esposo de Adela de França. Adela de França, filha de Roberto II. Casou-se em 1028 com Baldino V. Roberto II. Roberto II o Piedoso, filho de Hugo Capeto, rei da França de 996 até 1031. Filho de Hugo Capeto, rei da França. Hugo Capeto, filho de Hugo o Grande e de Rendevigs, filho de Hugo o Grande. Esse aqui é o Hugo Capeto. Hugo o Grande, aqui ó, 898-956. Duque dos Francos, filho de Roberto I. Em 937, casou-se com Redviges da Saxônia. Aí, ó. Hugo Grande, filho de Roberto I. Roberto I de França, rei dos francos ocidentais. Irmão de Odo e conde de Paris, filho de Roberto o Forte. Odo de Paris. Aí, ó. Irmão de Odo. Odo de Paris. Conde de Paris. Eleito o rei dos francos ocidentais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Odo, conde de Paris. Filho de Roberto. Odo de Paris. Conde de Paris. Vamos ver. Conexão entre Odo de Paris e Carlos, o Gordo. Ele estava na Itália na época do Conde de Paris. Furtou alguns homens através das linhas inimigas para buscar sua ajuda. Carlos enviou Henrique da Saxônia para Paris. Em 886, quando a doença começou a se espalhar por Paris, o próprio Eudo foi até Carlos em busca de apoio. Carlos trouxe um grande exército e cercou o exército de Rolo e montou um acampamento em Montmartre. Odo de Paris e Carlos o Gordo.
Tem uma referência aqui, mas tem um monte de referência no final aqui do documento. Depois eu vou mostrar para vocês na verdade, pesquisa, né? Pesquisa na internet. Ó, Carlos o Gordo. Ah, entendi. Eles tiveram contato, né? Por meio de uma questão da doença que estava se espalhando, né? Em Paris. Aí o Eudo, que é esse cara aqui, foi até esse cara para poder buscar um apoio, né? Carlos trouxe um grande exército e cercou o exército de Rolo. Tá tendo conflito, parece. Aí, ó, Carlos o Gordo. Também conhecido como Carlos o Gordo, imperador Carlos, Carlos III. Ah, também conhecido como Carlos III. Foi o imperador dos romanos de 881 até sua morte, além de reinar sobre a França Oriental. A França Oriental e sobre a Itália. Era o filho mais novo de Luís o Germano e Emma da Baviera. Luís o Germânico. Carlos II. Ah, aqui, ó. Teve contato com pessoas que viram Carlos II. Ah, entendi. Esse tem um contato. Esse cara aqui teve contato com pessoas que viram o outro cara aqui. Carlos II. Então, Carlos III, né? E Carlos II. Ele é uma linha sucessória. É que nem monarquia, né? Na verdade, monarquia, assim, é, se ele acrescenta só um valor, né? Nesse aqui, que seria o sobrenome, do Carlos II, aí ele coloca mais um e fica terceiro, então ele teve um contato sim com o cara. Carlos II, o Calvo, imperador Carolígio do Ocidente, coroado em 875, foi neto de Carlos Magno e reinou na França Ocidental até 877. Interessante. Aqui, ó. Isso aqui seria a França Ocidental. Olha que legal. Carlos o Gordo teve contato com o Carlos III, né? Teve contato com o Carlos II. Ó, Carlos II, o Calvo Ocidental, né? Sobrinho de Lotário I, rei dos francos ocidentais, e mantendo a influência carolígia no Ocidente. Sobrinho de Lotário I. Esse aqui é o Luís II. Ah, teve que voltar às pressas à França Ocidental, após a morte do Germânico. Carlos, por sua vez, tentou tomar o reino de Luís, mas foi decisivamente derrotado em Andernach, em 8 de outubro de 876. Então, Carlos II teve contato porque o Luís II era filho do seu meio-irmão Lotário, entendi. Lotário. Então é isso. Aqui o Carlos é, teve contato por ele por causa da família. Filho do seu meio-irmão Lotário. Luís II era
Sobrinho dele, olha que doido. Filho de Lotário I, irmão de Lotário II. Essa aqui é muito interessante, Lotário I. Sobrinho de Lotário I. Carlos. É estranho. Sobrinho de Lotário I e o Lotário I é o pai dele. Ah, é. Aqui, ó. Filho de Lotário I. Foi irmão de Lotário II. Foi imperador do norte da Itália, 844 875. Ó, Lotário II, filho de Lotário I, do rei. Aqui, ó. Filho de Lotário I. Ah. Lotário I, filho de Luís, o Piedoso, com o imperador 817, 855. Luís o Piedoso, filho de Carlos Magno. Esse aqui é famoso, Carlos Magno. Olha aqui, ó. O cara é tão famoso que tem um busto de ouro. Ou é de bronze? Não sei se é de ouro ou de bronze. Ou latão, né? Tem o latão. Se não me engano, é o latão, o bronze e o ouro. Carlos Magno foi rei dos francos. Vamos ver o contato próximo. Beleza. Irene, a imperatriz bizantina regente, sua política de alianças inclui negociações matrimoniais com o Ocidente, como casar seu filho Constantino com filha de Carlos Magno. Então a filha de Carlos Magno casou com o filho da Irene, que era o Constantino. Vamos voltar aqui. Beleza. Esposa de Leão e mãe de Constantino IV. Então, Leão IV. Então aqui foi questões familiares, né, que uniram, né, porque ela queria fazer negociações matrimoniais. Interessante. Aí o marido dela, Leão IV, ou Czar, filho de Constantino V. Constantino V, filho de Leão III. Leão III, como chegou ao poder? Leão, general vitorioso e estrategista do estratego do tema de Anatólia. Estratego. Marchou sobre Constantinopla e negociou a abdicação de Teodósio III. Foi aclamado imperador em 717. Teodósio III. Como chegou ao poder? Teodósio III era um coletor de impostos que foi relutantemente proclamado imperador por tropas revoltadas em obsíquio que se opunham a Anastácio II. Interessante. É a parte onde os imperadores começam a ser derrubados um atrás do outro pelo exército de Roma. Parece a história do Brasil. Aí o Teodósio III, né? Ele ficou no lugar desse cara chamado Anastácio II, pelas tropas revoltosas. Anastácio II, como chegou ao poder? O ex-secretário imperial foi proclamado imperador pelas tropas. Olha que loucura. As tropas que colocou, tirou ele. Ai, ai. Que se rebelaram contra Filipico. Filipico Bardanes. Chegou ao poder contra a revolta militar contra Justiniano II. Beleza. Justiniano II. Como chegou ao poder do trono de seu pai, Constantino IV. Pai Constantino IV. Constantino IV, filho de Constantino II. Não, Constante II. Constantinopla. Constante II, pai do Constantino IV.
Constante II, neto de Heráclio Constante, na forma de seu avô, desafio interno, externo, com invasões árabes. Constante II, né, Heráclio é famoso também. Heráclio, imperador bizantino. Seu reinado foi marcado por administrativa, bem, campanhas, Império Sassanida e os primeiros avanços muçulmanos. Heráclio. Centurião bizantino que tomou o trono após derrubar e executar Maurício. Em 610, ele próprio foi derrubado por revolta liderada por Heráclio. Então, Heráclio derrubou Focas. E Focas, na sua época, derrubou o Maurício. Beleza. Vamos agora para o Maurício. Maurício, imperador bizantino, genro e herdeiro de Tibério II. Tibério II, imperador bizantino, filho adotivo de Justiniano II. Justiniano é uma época aí que os caras começam a adotar, vai chegar. Eu acho que essa época, daqui para trás, os caras começam a adotar os caras para ser filho, é um negócio interessante. Do ex-terminal adotou como herdeiro o general Maurício. Tibério II é filho adotivo de Justiniano II. Justiniano II, sobrinho de sucessor de Justiniano I. Justiniano I, imperador, sucedido por seu sobrinho Justiniano II, imperador bizantino que conquistou o reino vândalo. Foi sucessor de Gilgamesh no controle da África pelo Império Romano. Seu exército teve contato com Seu exército teve contato com ele e com o exército de Gilgamesh. Foi sucessor de Gilgamesh no controle da África pelo Império Romano do Oriente. Então teve uma troca de cartas na época, né? Cartas diplomáticas. Gilgamesh e Justiniano I. Se você não sabe o que é comunicação diplomática, é quando o governador se comunica com outro, vamos dizer, um político de um país, uma região, se comunica com de outra região. Naquela época tinha isso, né? O mensageiro, né? O mensageiro trazia o que acontecia naquela outra região bem distante, ou se precisava de alguma coisa, e eles eram aliados, né? E seu exército teve contato com ele e com o exército de Gilgamesh. Gelimer, né, na verdade, Gelimer. Esse aqui é o Justiniano I. Justiniano. Gelimero. Rei dos Vândalos, que depois Hildérico, seu ato proporcionou pretexto ao imperador bizantino para intervir na África. Justiniano, então, enviou o general Beliciano contra Gelimer. Então o Gelimer foi tirado, né? Teve um contato de uma forma, né, pelo exército, né? Vamos ver. Hildérico. Continuando, agora sobre Hildérico. O Hildérico 460-533 foi o rei dos Vândalos, primo de Trasamundo. O nome bem no nosso período, nosso momento contemporâneo, né?
Pode dizer que tem outros sentidos. Seu reinado foi derrubado por um golpe liderado pelo conselheiro Gelimero. O Gelimero? Então, eu na pesquisa eu vi que tem alguns nomes que em inglês ou o inglês britânico ou de outras fontes aí, tipo lá italiano ou alemão, dependendo do site que você vai, se for Wikipédia, que a maioria da minha pesquisa foi extraída do Wikipédia, você vai ver que os nomes variam, né? Tem vezes que troca uma letra, outra, mas se refere à mesma pessoa, só que com dados diferentes. Dependendo, eles dão uns dados meio que alterados. Tentei buscar da melhor forma. Esse daí, por exemplo, você vê que a referência está aí, né, em português, o Gilimer. Mas se for ver na versão em inglês do Wikipedia, pode ser que esteja Gelimero. Eu não tenho certeza, não me lembro. Aqui tá, ó, em Wikipedia. Deve ser que, né? Mas em relação ao nome, é esse mesmo, só altera só o no final, né? Do Gelimer. Seu reinado foi derrubado por um golpe liderado pelo conselheiro Gelimer. Então, o rei dos vândalos, ele, dentro desse contexto, né? O Gelimer, é, tá lá, ele foi para Eudérico, rei dos vândalos. Primo de Traçamundo. Vamos ver o Traçamundo. Rei dos Vândalos. Irmão de Gontamundo. É legal esse final aqui, porque pode ser que é coisa de família. Entendeu? Esse mundo, aí depois outro mundo. E aí na pronúncia deles deve ser diferente da época deles, né? Imagina, lá no tempo antigo, eu não lembro se não é na Idade Média ainda. E imagina a pronúncia deles, fala Transamundo ou Gutamundo, é diferente do nosso idioma, né? Ou se uma pessoa de outro país for ler, não, tipo, não vai ter um sentido esquisito. Beleza, agora Transamundo, rei dos vândalos, é irmão de Gutamundo. Vamos ver o Gutamundo, ó, rei dos vândalos. Sobrinho de Unérico. Unérico, rei dos vândalos, foi marido de marido de Eudócia, e ao suceder seu pai Gensérico, manteve a ligação familiar para proteger sua cunhada e cunhado recém-convertidos. Ao morrer sem filhos, foi seguido por seu sobrinho Gutamundo. Eudócia. Esse Eudócia, você vai falar? Eudócia. Ó, Eudócia é filha de Valentiniano III. Elicínia Eudóxia. Ela foi sequestrada pelos vândalos e se casou com o rei vândalo Hunérico. Olha que doideira. Ela estabeleceu laços entre a dinastia romana e a dinastia vândala. Eudócia. Filho de Valentiniano III. Casou com Licínia de Eudóxia, filha do imperador bizantino Teodósio II. Aqui, ó. Mirma de Honório. Foi mãe de Valentino III. Cadê o Honório aqui? Peraí.
A meia-irmã de Honório. A Gália, que é a mãe de Valentiniano III, ela foi meia-irmã de Honório. Honório. Peraí. Honório, né? Honório, imperador do Ocidente, meu irmão de Arcádio. Ó, que loucura, os caras não brigavam tanto, ó, porque a irmã do cara casou com um governante bárbaro. Gália Placídia viveu na corte Honório e chegou a casar-se com governantes bárbaros. Negócio interessante isso, porque se você for pegar muito em desenho, outras coisas, os caras brigavam, os romanos e os chamados bárbaros, né? Mas acho que na época não tinha tantas essas coisas, porque os romanos eram bárbaros também. O comportamento dos romanos era a mesma coisa dos bárbaros. Era tudo a mesma coisa. Não tinha muita diferença, não. Era só a religião que diferenciava. Mas os caras eram brutos. Do mesmo jeito. Não tinha muita diferença de brutalidade, não. Ah, voltando agora. Honório é meio-irmão de Arcádio. Arcádio, imperador do Oriente, filho de Teodósio I. Imperador do Oriente, filho de Teodósio I. Olha que interessante. Arcádio, meu irmão, Honório. Aí Arcádio é filho de Teodósio I. Teodósio I o Grande, imperador romano que governou as porções oriental e ocidental do império, pai de Arcádio e Honório, com quem tinha contato direto e os criou na corte. Ah, é aquela época, nossa, é uma, mas tem uma sequência aqui de rei matando outro rei, os caras se levantando. Aqui, ó. Em 379, após o Romano Oriental, a imperador Romano Oriental, imperador Valens foi morto na Batalha de Adrianópolis contra os godos. Gratim, nomeado Teodósio como um sucessor com ordens para assumir o comando nesse momento de emergência. Então quer dizer que ele se chamava Gratim. Olha que doido. Teodósio foi trocado o nome dele. Pai de Arcádio e Honório. Porque... Ah, o Valens, né? Então esse cara aqui, ele assumiu no lugar do Valens, que era o imperador. Teodósio assumiu no lugar do Valens. Valens, imperador romano do Oriente. Depois de passa despercebida, depois de uma carreira militar não tão influente, ele foi nomeado como co-imperador por ser irmão mais velho Valentiniano I, que ele deu a metade oriental do Império Romano. Então esse cara aqui teve contato com Valentiniano I, que é o irmão dele, na verdade, né? O irmão mais velho. Do Valens é o Valentiniano. Valentiniano I. Valentiniano aceitou a aclamação.
Então, como que aconteceu? Joviniano morreu, execuções misteriosas chegaram à capital. E o reinado de civis militares foi convocado em Nicéia. Entendi. Então, Valentiniano foi sucessor do Joviniano. Porque Joviniano morreu por alguém que possivelmente matou ele. Recusou o trono. É, nesse sentido. Então, Joviniano, vamos ver a história de Joviniano. Ele teve contato político, né? Filho de Gratinos Funarius. Então, Valentiniano é filho de Gratianus Funarius. Ele aqui, ó. Gratianus Funarius, pai dos imperadores Valentiniano e Valens. Trabalhou na guarda doméstica do imperador Constantino e viu pessoalmente Constantino. Entrou para o exército e subiu na ecrã para se tornar o protetor domésticos durante o reinado de Constantino o Grande. Constantino I, imperador. Então, assim, o pai esse cara aqui foi pai do Valens e do Valentiniano, que é esse cara aqui, da moeda. E assim, o que acontece? Ele teve influência do. Ele teve convivência com Constantino. E aí é assim que vai a sequência cronológica. O imperador Constâncio e grátis de aposentadoria, o imperador Constâncio confiscou todas essas propriedades por causa suspeita de suporte da forma. No entanto, ele ainda era popular do exército. Essa popularidade pode ter contribuído para as carreiras de sucesso de seus filhos, Valentiniano e Valens. Isso aqui me lembra o filme O Homem do Castelo Alto, que é uma sequência de. Sei lá, é muito complicado. É a série, né? Na verdade, não é filme, a série. Então é isso. O Gratidius conviveu com Constantino. Constantino I, ó, imperador que convocou o presídio e o Concílio da Nicéia em 325. Durante este concílio, ele interagiu diretamente com muitos bispos, incluindo Anastácio de Alexandria e Eusébio de Cesareia. Constantino foi enviado para viver na corte com Diocleciano. Aqui, ó. 293. Ele conviveu com Diocleciano em Nicomédia. Diocleciano Diocleciano ele estabeleceu a tetrarquia, governo de 4 imperadores. Ele se tornou Augusto. Augusto. Imperador sênior do Oriente. Nesse contexto que Constantino chegou à corte diocleciana. Contato direto com Carino, com o imperador Numeriano, figuras militares e senadores proeminentes da sua época. Filho mais velho do imperador Caro, Carino, filho mais velho do imperador Caro, Caros, Marco Aurélio Caros. Foi imperador romano a partir de 282 a 283. Durante seu curto reinado, Caros lutou contra as tribos germânicas e Sarmatians ao longo do Danúbio. Fronteiras. Tem um rio quanto. Eita!
Então, Carus, né? Marco Aurélio Carus. Quanto fazer a campanha contra o Império Sassanida. Vamos ver. Probo. Ó, Probo é contato direto com Carino. Peraí, deixa eu ver aqui. Carino, ó, Carino, Carus e Probo. Carino. Probo nomeou o pai de Carino, Carus, como prefeito pretoriano. Carino era filho de Caro. É provável que Carino, como filho do prefeito pretoriano, tivesse contato com o imperador Probo. Além disso, Diocleciano serviu como oficial militar sênior sob Probo. E agora? Probo. Só sobre o Augusto em sucessão a Marco Ânio. Ó, Floriano. Floriano foi sucedido por Probo. Um general talentoso que sucedeu Tácito. Floriano. Probo sucedeu Floriano. Floriano era meio-irmão de Tácito, foi prefeito pretoriano. Tácito, segundo Zósimo e João Zunares, foi proclamado imperador pelo exército depois do assassinato de Aureliano. Proclamado imperador depois que esse cara morreu aqui, ó. Aureliano. Aqui é o cara de Tácito. Lúcio Domício Aureliano. Restaurou o império. Restitutor Orbis. Aureliano foi um dos imperadores mais importantes da crise do terceiro século, responsável por reunificar o Império Romano, derrotando o Império de Palmira no Oriente e o Império Gálico no Ocidente. Ele foi um general brilhante antes de se tornar imperador. Probo foi reconhecido por Aureliano quando ele era militar, apenas militar. Vamos ver quem é o próximo. Públio Licínio Inácio Galiano. Vamos ver. Ó, esse aqui é interessante, ó. O Galienos, ele foi assassinado, então. Galienos. Mas os dois têm um nome parecido, né? É. Aureliano teve uma carreira sobre o Império Galiano.
comandou as forças importantes, especialmente unidas de cavalaria. E participou de várias campanhas. Essa experiência e as promoções sobre Galiano foram cruciais para a ascensão posterior de Aureliano ao trono. Então, o trabalho de Lúcio Domicílio Aureliano sobre o comando do imperador Galiano, né, fez com que ele tivesse promoções. E o que ajudou para ele ascender ao trono. Então, Galiano foi antecessor de Aureliano. Beleza, então é isso. Agora vamos para o próximo aqui, ó, que é o Galiano. Públio Licínio Inácio Galiano. Dados importantes: com o imperador, com seu pai Valeriano, e depois imperador único. Valeriano, vamos ver quem é o Valeriano. Não está aqui. Então, o que aconteceu? Ó, direto com Emiliano. Galiano e Valeriano lideraram forças imperiais que marcharam para confrontar o exército emiliano. Confronto direto e as ameaças mútuas configuraram o contato direto das militar e político entre os dois. Esse foi o contato entre exércitos e por meio desse o contato. Então é aquilo lá. O cara, tipo, tecnicamente teve um contato diplomático com o cara, né? Marco Emílio, Marco Emílio Emiliano. Dados importantes. Um comandante militar na Mécia, que foi proclamado imperador por suas tropas após sua vitória sobre os godos. Ele marchou rapidamente para a Itália para enfrentar Valeriano e Galiano. Aí, ó, que é os sucessores, né? Que eram co-imperadores. Ó, estava em contato com um adversário de guerra, né? Então ele foi morto pelas próprias tropas. Meu Deus! Em Spoletium, outra vez em Ponte Centésimo, quando Galiano e Valeriano se aproximavam. Nossa, a história de Roma é muito é, briguenta entre os poderes, né? Marco Emílio e Emiliano. Como ele subiu ao poder? Ó? Comandante da Messe Superior. Ele derrotou Godos, a Emiliano. Ele derrotou o Trebonianos Galus. Ah, aqui, ó. Acho que é meio latim isso aqui. Uma fala latim. Então, o Treboniano Galo é o antecessor do Marco Emílio Emiliano. Treboniano Galo. Olha, ó, dados dele. Contato com Décio por via da elite militar do Império. Contato direto com Emiliano. Emiliano era o governador da Messa Superior sob Trebócio Galo.
Vitórias sobre os gols, segundo pressionou Imperador e suas promoções. Após a promoção, Emiliano marchou imediatamente para Itália para confrontar Galo. Isso significa que eles estavam em contato direto com adversários militares e políticos, com suas forças movendo para um confronto decisivo. Suas tropas acabaram assassinando Galo para desertar para Emiliano. Caraca, os caras desertou para apoiar o sucessor. Aí, ó, Treboniano Galo. Ele teve contato ao general que se tornou por após a morte de Décio. Até desfavorável com os gols, enfrentou uma nova praga. Ele sucedeu Décio. Depois que o Décio morreu, Décio, ó, imperador que ascendeu ao trono após derrotar e matar Felipe, o árabe. Décio matou Felipe o árabe. Felipe o árabe, ex-prefeito pretoriano de Gordiano III. Tornou-se imperador negociando tratado de paz com a Pérsia. É notável por ter organizado as celebrações no milênio de Roma em 248 d.C. Felipe enfrentou várias revoltas e usurpações. Formou uma batalha perto de Verona, Itália, contra as tropas do seu próprio general Décio, que o havia sido enviado para suprimir uma revolta na Mécia. Ele foi prefeito pretoriano para o governo de Gordiano III. O imperador Gordiano III, dados importantes. Tornou-se imperador com apenas 13 anos, após a morte de seu avô, Gordiano I, e tio Gordiano II. Gordiano III morreu durante uma campanha em Mesopotâmia. As circunstâncias de sua morte são contestadas. Alguns pontos de que assinada pelo seu prefeito pretoriano Felipe o Árabe, que o sucedeu. Que merda, hein? Vamos ver, o Gordiano 1 e o Gordiano 2, parente do Gordiano 3. Será que ele é gordiano porque ele era gordo? Ou é só o nome mesmo? Marco Antônio Gordiano, Semproniano, Romano, Africano. Dá pra fazer até uma música com o nome dele. Tudo termina com o. Tudo com o. Maximus não foi um popular imperador. Ah, peraí então. As pessoas passaram a Gordiano e exigiu que ele aceite o perigosa honra do trono imperial. Então, Gordiano sucedeu Maximinus. Maximinus. Maximino I. Foi um caso atípico para o imperador romano. Ele era de origem humilde, nascido na Trácia, nunca teve experiência senatorial ou sequer pisou em Roma como imperador. Sua carreira foi inteiramente militar. Ele foi proclamado pelo exército.
proclamou mais um traço, imperador no lugar de Alexandre Severo. É um, nossa, derrubando o outro. É uma porcaria mesmo, hein? Não tem sequência, não tem tipo, não tem uma sequência. É uma, nossa, é o exército matando o imperador, aí o cara do exército toma o poder, aí o exército vai lá, não gosta desse cara que assume o poder e mata ele de novo, aí outro cara do exército assume, depois é isso, sucessivamente várias sucessões de mortes de imperadores por via do exército. Então, ele assumiu o poder, né, no lugar de Alexandre Severo. Esse cara aqui, o Maximino. Alexandre Severo, por sua vez, ele foi nomeado. Vamos ver. Olha, é primo e sucessor de Heliogábalo, colocado no poder por sua avó Júlia Maessa. Não entendi. Então, ó, esse cara aqui, o Alexandre Severo, ele é primo e sucessor de Heliogábalo. Heliogábalo, hum, proclamado imperador, devido à sua influência de sua avó Júlia Maessa. Heliogábalo era um jovem sacerdote do culto do deus Sol, Elagabal, em Emesa, Síria. Era primo de Caracalla. Caracalla, seu reinado foi por controvérsias religiosas e sociais. Caracalla. Contato direto com Caracalla, seu primo, que era imperador antes dele, que orquestrou até o trono. Caracalla. Ó, Caracalla, imperador lá em Roma, governou inicialmente com seu pai, depois com seu irmão Geta, que ele assassinou e finalmente sozinho, por suas reformas militares. Filho de Sétimo Severo. Esse cara aqui é filho de Sétimo Severo. Sétimo Severo, Lúcio Sétimo Severo Pertinax, fundador da dinastia Severa. Ascendeu ao poder após o tumulto ano dos cinco imperadores, foi um general e administrador capaz que estabeleceu o império e reformou o exército. Como mencionado, Sétimo Severo e Crídio Albino se conheceram e negociaram, inicialmente como aliados hesitantes, depois como rivais. Durante o turbulento ano de 193 depois de Cristo e os anos seguintes. Crídio Albino. Cláudio, né? Crídio Albino, Cláudio Albino. Esse que estava errado ali. Então, é que é aquilo que eu falei antes, há um tempo atrás, que tem letras que trocam e aí fica meio esquisito. Olha aqui o nome dele, ó. Décimo Cláudio Celera Albino. Aí, ó, Pertinax, aqui é o nome dele, ó. Contato direto com Pertinax. Albino era uma das figuras militares mais poderosas do Império quando Pertinax se tornou imperador. É altamente provável que eles se conheceram e se cumprimentaram em círculos senatoriais e militares em Roma, ou em campanhas, quando Pertinax foi assassinado. Albino foi um dos generais que Sétimo Severo precisou neutralizar, primeiro oferecendo-lhe de Cesar, o que indica que ele era uma figura de destaque e conhecida por ambos. Contato com Sétimo Severo. Se conheceram pessoalmente, eram contemporâneos. Com Sétimo Severo
Ele ofereceu ao Albino o título de César, com o imperador Júnior. Conheceu como seu sucessor aparente para garantir a lealdade no Ocidente. Lidava com Pessênio Níger no Oriente. Ok. Ajudou a ascensão do sétimo Severo ao cargo de imperador. Então ele, quando o Pertinax foi assassinado, Albino foi um dos generais que Sétimo Severo precisou neutralizar primeiro, oferecendo-lhe o título de César, o que indica que ele era uma figura de destaque. Então ele assumiu o poder, né? Aqui, ó, quando Pertinax foi assassinado. Ó, Laeto. Contexto: Pertinax foi assassinado pela guarda pretoriana. Oficiais de alto escalão e soldados da guarda estavam presentes e envolvidos seu reinado em sua queda. O comandante da guarda pretoriana na época era Letos, que era um oficial influente e havia servido sob Cômodo. Pertinax certamente teve contato visual direto e frequente com Letos e outros oficiais da guarda pretoriana. Faziam sua guarda pessoal, com quem ele interagia diariamente para questões de segurança e disciplina. Letos, em particular, teria participado de reuniões e ordens com o imperador. Vamos ver, ó. Sétimo Severo, imperador enviado. Severo precisava neutralizar Albino para poder focar em Níger, no Oriente. Ele ofereceu ao Albino o título de César. Sétimo Severo serviu com os enviados Elegase Croide Albino. Enviou de Britânia para negociar a aliança e receber o título de César e outros reconhecimentos. Os emissários eram representantes diretos de Albino e teriam levado suas mensagens e condições, e vice-versa. Eles serviam como a ponte visual e comunicacional entre os dois futuros rivais enquanto Severo estava em Roma. Então, esse cara aqui, ele foi prefeito da Guarda Imperial Romana, conhecido como Guarda Pretoriana, de 191 até sua morte em 193. Posição após a morte de seus predecessores, Régio, Lúcio, Júlio, a nomeação do imperador como. Seu nome sugere que ele recebeu a cidadania romana de Marco Emílio Lépido. Ele participou da vida do imperador. Aí a guarda pretoriana não deixou ele assumir o poder e o poder foi para outro cara lá chamado o Severo, né? Severo. Ah, não, Severo não, foi Paulbino.
No lugar do Quinto Emílio Laeto foi pro Albino. Aí o Partinex morreu e quem assumiu foi o Albino. Partinex, oficiais da Guarda Pretoriana e Senado, Sétimo Severo, enviados, legados e Albino, Crode Albino. É o contato aqui. Essa cadeia estabelece um caminho de contato visual. Então é isso. O cara teve contato com pessoas que tiveram contato. É esse o sentido, entendeu? Da história. É uma ligação, não deixa de ser uma ligação, sabe? Tipo, que do mesmo modo que seria direto, é por meio de por meio de outras pessoas, né? Ou por intermédio de outras pessoas. E a troca de informações foi meio que indireta, mas foi forte, uma troca de informações e influência. Aí Pertinax, né? Que foi o cara que morreu. Um senador militar, senador e militar experiente que ascendeu ao império. Ele tinha uma longa carreira pública, tendo servido em várias províncias e ocupado o consulado. Aí ele teve contato com Crídio Albino, uma figura-chave que ele certamente conheceu e interagiu foi Crídio Albino. Pertinax serviu Cômodo, filho de Marco Aurélio, embora sua relação com este imperador tenha sido mais extensa, resultado em sua breve aposentadoria antes de ser trazido de volta à vida pública. O cara foi proclamado imperador, que o outro cara morreu, matado de forma matada. Que horror. Aí, o Pertinax assumiu é o padrão do Império Romano dos primeiros séculos depois de Cristo. Assassinato. Pertinax, ele ficou no lugar de Cômodos. Cômodos foi imperador romano a partir de 177. Primeiro servidor como nominal com o imperador. Primeiro servindo, né, como nominal com o imperador, com seu pai Marco Aurélio. Marco Aurélio, olha. Marco Aurélio, genro e filho adotivo de Antônio Pio. Genro e filho adotivo de Antônio Pio. Cadê? Lúcio Vera o quê? Contato direto, seu pai adotivo, Antônio Pio, e seu co-imperador Lúcio Vera. Também teve contato direto com Pertinax. Que Marco Aurélio, impressionante.
Com talento e a lealdade promoveu a diversos cargos importantes do cargo. Era um protegido de Marco Aurélio. Filho adotivo de Antônio Pio e co-imperador com Marco Aurélio, tirou o trono com Marco Aurélio. Filho adotivo de Adriano, Antônio Pio. Adriano, primo e sucessor de Trajano. Trajano, filho adotivo e sucessor de Nerva. Nerva foi um senador idoso, respeitado, que se tornou imperador após o assassinato de Domiciano. Tinha um imperador da dinastia Flaviana, Domiciano, Vespasiano. Cadê o Domiciano? Tá aqui, né? Não, cadê o Domiciano? Ué. Ó, Trajano. Trajano foi filho adotivo de Nerva. Nerva e contagiaram com Trajano. Contagiaram com Domiciano. Ah, aqui ó. Nerva serviu como cônsul junto com o imperador Vespasiano em 71. Entendi. Então eles trabalham juntos. Contato constante e direto com o imperador. Nerva também continuou a servir na administração imperial sob os filhos de Vespasiano, Tito e Domiciano, o que reforça sua longa e contínua presença nos círculos imperiais e nos Flavianos. Trabalha com Vespasiano. Vespasiano, fundador da dinastia Fabiana, instaurou a ordem em Roma após o caótico ano dos quatro imperadores. Ele era um general pragmático e um administrador eficaz. Contato direto com Nerva. Vespasiano e Nerva foram cônsules juntos. Contato direto com Vitélio, seu rival. Final do ano dos quatro imperadores. As forças de Vespasiano confrontaram e derrotaram as forças de Vitélio, resultando na morte deste último. Então, Vespasiano teve contato com Vitélio pela rivalidade. Ele derrotou Vitélio, o Vespasiano, né? Aulo Vitélio Germânico Augusto. Vitélio foi aclamado imperador pelas regiões do Reno e marchou para a Itália para confrontar Otão. Ele venceu Otão na Batalha de Bedriaco e foi reconhecido pelo Senado. Ó, Vitélio derrotou Otão, seu rival na Guerra Civil, mais crucial para a nossa cadeia. Vitélio teve contato direto com Vespasiano, embora como adversário. Vitélio estava firmemente no trono quando Vespasiano foi procurando imperador pelas regiões do Oriente. Os exércitos estavam vindo marchar a Itália para depor Vitélio. Então, Otão foi derrotado por Vitélio nessa batalha de Bedriaco. Otão Otão assumiu o poder num golpe de estado contra Galba. Aí, ó, Galba sofreu um golpe de estado de Otão. Vamos ver quem é Galba.
Sérvio Galba César Augusto. Galba liderou uma revolta contra Nero e assumiu o poder após o suicídio do imperador. Ele foi o primeiro a ser aclamado imperador após o fim da dinastia Júlio-Claudiana. Contato direto com Otão. Otão era um companheiro próximo e apoiador inicial de Galba. Então, Galba derrotou Nero, né? Quer dizer, ele fez uma revolta contra Nero, ele conviveu com Nero na mesma época. Nero das importantes, ó, sucessor de Cláudio. Sucessor de Cláudio Nero. Foi. Ó, Cláudio foi o tio de Calígula. Foi proclamado imperador pela Grada Pretoriana após o assassinato de seu sobrinho e aceito pelo Senado. Calígula, sucessor de Tibério, conhecido por seu reinado errático e tirânico que culminou em seu assassinato. Tibério, sucessor de Augusto, consolidou o principado, conhecido por sua administração prudente, mas também por sua natureza reclusa, reinado de terror de seu prefeito pretoriano Sejano. Reteado e sucessor de Augusto. Olha o Sejano aqui, ó. Mas peraí, Sejano era o quê? Lúcio Hélio Sejano. Sejano era o principal executor de ordens. Ah, legal. Tibério. Lúcio Hélio Sejano. Lúcio Vitério, pai do futuro imperador Vitério. Peraí. É lá pra frente. Ó, Sejano, ele foi um prefeito. Prefeito do Tibério. Prefeito pretoriano. Ó, Lúcio Vitério. Cadê? Como chefe da guarda pretoriana. Só confidente de Tibério, Sejano, supervisor de administração. Nomeações Pôncio Pilatos. A nomeação de Pôncio Pilatos em 26 depois de Cristo é provavelmente a sua influência, contato visual com Tibério. Conforme mencionado, Sejano tinha contato visual direto e contínuo com o imperador em Capri, ou contato visual com Lúcio Vitério. Foi uma figura senatorial em grande extensão durante o reinado de Tibério. Vitério, um senador proeminente, pai do futuro imperador Vitério. Sua carreira foi marcada por importantes cargos políticos e militares, incluindo a governadoria da Síria, uma província estratégica no Oriente. Contato visual com Pôncio Pilatos. Como legado na Síria, Lúcio Vitério, sucessor direto de Pôncio Pilatos. Então, o Vitério, ele era o quê?
Então, o Lúcio Hélio Sejano é responsável pela atribuição de Pôncio Pilatos em 26 depois de Cristo. A província da Síria era superior à da Judéia. Ah, aqui ó, a província da Síria. Mas e o Sejano, e agora? Ó, contato visual com o Sejano, isso que é importante. Lúcio Vitélio e o contato com o Sejano, que teve contato com o Tibério. Beleza, Tibério teve contato com o Sejano, que era o prefeito dele, né? Era o chefe da guarda pretoriana, principal confidente de Tibério. Aí Sejano teve contato com, ó, Lúcio Vitélio. Lúcio Vitélio, como cônsul e o como cônsul e um importante governador provincial. Legado da Síria. Lúcio Vitélio certamente teve contato visual direto com o prefeito pretoriano Sejano, em Roma ou através de encontros com emissários e oficiais de alto escalão de Sejano. Como aliado do prefeito pretoriano Lúcio Hélio Sejano, foi preso. Ah, entendi, ó. O Sejano, ele sofreu uma prisão. Sejano e uma através contas. Certamente teve contato visual direto com o prefeito oficiais alto escalão de Sejano. Sejano, ó, como consul importante pessoal. Então, no caso, o Lúcio Vitélio, ele era um governador provincial da Síria, né? Então ele teve contato com Lúcio Vitélio por meio de emissários ou através de encontros presenciais. Encontro com emissários ou em Roma, né? E agora o contato de Lúcio Vitélio com Pôncio Pilatos. Como legado da Síria, Lúcio Vitélio era o superior direto de Pôncio Pilatos, o prefeito da Judéia. Pilatos estava subordinado à autoridade legada da Síria. É historicamente documentado que Lúcio Vitélio foi quem ordenou a remoção de Pilatos do cargo em 36 d.C. Após uma queixa dos samaritanos, essa ordem implica um contato direto e pessoal, ou através de oficiais de alto escalão enviados por Vitélio, entre o legado e seu subordinado. Pilatos teve que viajar para a Síria para se reportar a Vitélio. Aqui o Lúcio Vitélio. Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, agora todo mundo já sabe, né? Tem os relatos na Bíblia, né? Foi o governador romano na Judéia, mais conhecido por seu papel no julgamento e crucificação de Jesus Cristo. Aí, ó, seu superior hierárquico direto, o legado da Síria, Lúcio Vitélio. Como mencionado, Pilatos foi convocado e deposto por Vitélio, o que exige um contato visual para a entrega de ordens e para a prestação de contas. Agora, o contato direto com Jesus, os 4 evangelhos, ó, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, os capítulos, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 18 e 19, descrevem em detalhes o encontro e o interrogatório de Jesus por Pôncio Pilatos, em Jerusalém, no pretório. Esse foi um contato visual e verbal prolongado que incluiu Jesus sendo levado perante Pilatos pelos líderes judeus. Aí Jesus, portanto, figura central do cristianismo, considerado o Messias por seus seguidores,
Seus ensinamentos e sua crucificação são os pilares da fé cristã.